Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre crase e regência, tá? É um assunto tranquilo, é um assunto que envolve muitas regras, mas eu vou explicar de uma forma que talvez vá facilitar a sua vida. É óbvio que se você já memorizou, se você já gravou, você não precisa mudar, né? A sua forma de estudo, a sua forma de resolução. Crase cai em qualquer concurso, crase serve para a vida e um bom professor precisa saber bem a língua portuguesa, não é? Seja professor de qualquer disciplina e de qualquer nível. Então, vamos falar sobre a questão da crase. Olha lá. O que é crase? A crase é a união de duas vogais idênticas, ou seja, a crase é aquilo que a gente chama de fusão, tá? A gente vai unir. O primeiro A tem que se somar a um segundo A. Qual vai ser o resultado disso? Vai ser um AA. Esse AA vai resultar num A com acento grave. Aqui, ó, é que a gente tem a marcação da união de duas vogais idênticas. Tá vendo esse A? Para a gente não escrever assim, ó, porque a gente vai unir, né? A mais A vai dar o quê? AA. Para a gente não escrever assim, o gramático fez o seguinte, olha, coloca um A só e a ele você adiciona um acento grave. Por quê? Esse acento grave é que vai mostrar, ele mostra a união dessas duas vogais idênticas, tá? Isso também pode acontecer, deixa eu apagar aqui, com o plural. Ó, eu posso juntar um A com AS, que vai dar um AAS, mas somando fica um AS com acento grave. Esse acento grave mostra o quê? A união. Aí, por que na língua portuguesa, né, isso acaba sendo diferente? Porque a gente tem uma interferência morfológica, você já aprendeu comigo que é a morfologia, e a gente também tem uma influência sintática. A morfológica diz o seguinte, que o primeiro A, obrigatoriamente, ele é uma preposição. E o segundo A, ele vai ser um artigo definido feminino, que pode estar no singular ou pode estar no plural, tá? A preposição, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. A preposição, vamos lá comigo, ela é um termo invariável, ou seja, a preposição, ela não vai ser flexionada. Ela é um termo invariável, ela não vai variar. Então, ela não tem singular, plural, nem masculino, nem feminino. Então, ela é sempre o A sozinho. Além disso, a preposição, ela é sempre exigida. E aí, quem é que exige a preposição? Quem exige a preposição vai ser o verbo ou o nome, tá? Então, a preposição, ela vai inserir, ela vai introduzir ou um complemento verbal, que vai ser um objeto indireto, já que é um termo preposicionado, ou um complemento nominal. E o artigo definido feminino, ele aparece antes de quem? Antes, aqui ó, antes de substantivo feminino, que pode estar tanto no singular quanto no plural. E aí, o que você vai notar? Que aqui a gente tem a manutenção das características das classes gramaticais que nós vimos no início do curso, não foi? A preposição ela é um termo invariável e ela vai ser sempre exigida, enquanto o artigo só vai aparecer antes do substantivo. E aí, para eu utilizar um artigo feminino, esse substantivo tem que ser o quê? Feminino. Daí surgem as regras de uso do acento grave. Então, qual é a melhor maneira? A melhor maneira é aquela que a gente se sai melhor, é aquela que a gente entende bem. Eu passei a entender bem o uso da crase, do acento grave, quando eu entendi que isso aqui era um aspecto matemático. Por quê? Se o primeiro A ele é sempre exigido, ele tem que aparecer, porque um verbo ou um nome vai pedir a presença dele. E o segundo A é sempre um artigo obrigatoriamente. E o artigo aparece antes de que termo? De um substantivo. Se o substantivo é feminino,
Perdão, se o artigo é feminino, o substantivo tem que ser o quê? Feminino. Se o substantivo pode ser variável, ou melhor, pode ser não. Se o substantivo é um termo variável, isso quer dizer que o artigo também vai poder ficar no singular ou no plural. Tranquilo? Tá. Então, olha só. Quando é que a gente usa o acento grave? Tem aqui. O termo regente deve exigir a preposição. O que é o termo regente? É o termo que vai reger, que vai coordenar, movimentar aquele termo posterior. Então, se eu digo para você assim, ó, eu tenho um verbo transitivo indireto que pede um objeto, botei o objeto direto aqui, que pede um objeto indireto. Esse verbo é o que a gente chama de termo regente. E o objeto indireto é o termo regido, tá? É aquele que vai ser coordenado. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o objeto indireto vai ter quem? Uma preposição. Para eu utilizar um acento grave, essa preposição vai ter que ser a preposição a, concorda? E aí ele vai ter que se juntar, essa preposição a tem que se juntar a quem? A um artigo definido feminino, que pode ser singular ou plural. Então, olha ali. Solicitei informações à secretária. Então, ó, quem solicita alguma coisa. Informações é o nosso objeto direto, não tem preposição. Só que quem solicita alguma coisa, olha, pediu a preposição, não foi? Então, a minha primeira obrigatoriedade foi cumprida. Eu tenho uma preposição que foi exigida pelo verbo solicitar, que aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Secretária é um substantivo feminino singular. Qual é o artigo que eu uso antes de um substantivo feminino singular? O artigo a. Então, olha o que aconteceu. Eu tenho um a mais um a. Isso quer dizer que eu tenho isso aqui, ó, a. Se eu tenho esse a com esse a, eu tenho um a com acento grave. E aí, ó, a crase aqui, ela é obrigatória. Por que ela vai ser obrigatória? Porque eu tenho uma preposição unida a um artigo definido feminino singular. Aí, olha lá. O termo regente deve exigir preposição e o termo regido deve ser introduzido ou admitir o artigo feminino a ou as, que foi o que a gente acabou de ver no exemplo. Olha a letra B. Eu me referi. Quem se refere a. Opa, tenho a preposição a. Depois, eu me referi às informações contidas no relatório. Tudo que vem depois é o nosso objeto indireto, que aqui é introduzido por quem? Pelo artigo. Como é que você sabe, professora? Olha, não está no plural? Se está no plural é porque o artigo foi utilizado. Por quê? Porque a preposição é um termo invariável. Então, se eu tenho a que se une a um as, qual é o resultado? As. Agora, olha só. Se essa letra B fosse assim, vamos lá para a nossa tela branca. Se ela fosse assim, ó. Eu me referi às informações contidas no relatório. Aí, esse aqui é o exemplo, né? As. Aí, a gente mudou. Eu coloquei assim, ó. Eu me referi a informações contidas no relatório. Preste atenção. Quem se refere a. Concorda? Isso aqui é uma preposição. Informações é um substantivo feminino que está no plural. Então, o certo... Toda vez eu esqueço de tirar isso, né? Então, o certo é eu ter um a mais um as. Porque esse a mais o as vai dar a as e vai dar as. Aí, preste atenção. Aqui em cima,
Eu tenho um as que está no plural? Não. Eu posso colocar um acento grave aqui? Quando a gente coloca um acento grave assim, a gente está dizendo que a gente tem A mais A, não é? E esse artigo aqui, ele é singular. Como é que eu vou colocar um artigo singular antes de uma palavra no plural? Eu posso? Não, eu não posso. Então, isso quer dizer que aqui, antes de informações, o que a gente tem é apenas a preposição. Então, eu não posso usar esse acento grave, tá? Aí, daqui você já memoriza, ó. A no singular, A no singular, antes de palavra no plural, crase, nem a pau. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Para ter as aqui, o acento é obrigatório. Agora, aqui embaixo, o acento é proibido, porque eu tenho apenas quem? Preposição. Então, professora, peraí. Antes da palavra no plural, eu posso usar só a preposição? Pode. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo. Depois eu vou aprofundar isso aqui, tá? Então, olha lá. Terceiro exemplo, letra C. Fizemos referência, olha, referência é um nome. Quem faz referência a. Pediu quem? Preposição. Pessoas da lista. Pessoas é um substantivo feminino plural. Então, eu coloco o as, que é o nosso artigo. A mais as vai ser igual a as, que vai ser igual a as. Ah, professora, aqui na letra C, poderia acontecer aquilo que você fez na letra B? De fizemos referência a pessoas da lista. Sim, poderia. E eu vou botar o acento grave? Não, porque, ó, A no singular antes de palavra no plural, crase nem a pau. Não pode, a crase é proibida. Ou eu coloco as e uso o acento grave, ou eu coloco apenas o A no singular, tá? Pedro entregou o relatório à professora. Quem entrega alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. O relatório, objeto direto, a professora, objeto indireto. Objeto indireto. Então, olha só. Eu tenho o primeiro a, que é uma preposição, que foi exigida pelo verbo entregar. E tem o segundo a, que está antes de quem? De um substantivo feminino, que é professora. Então, eu tenho um artigo feminino singular. Se eu tenho A mais A, o resultado é um A com acento grave. Por quê? Porque o acento grave serve para mostrar a fusão, a união de duas vogais idênticas, tá? Próxima. Aí a gente tem os casos em que é proibido o uso do acento grave. Então, quando que a gente não pode usar acento grave? Primeiro caso, antes de palavra masculina, a gente não pode. Mas aí, olha só, pensa comigo. Qual é a exigência para ter acento grave? O primeiro A, ele tem que ser uma preposição. O segundo A tem que ser um artigo, não é? Se esse artigo ele tem que ser feminino, definido, singular, ele vai aparecer antes de Carlos. Olha só, Carlos é um substantivo masculino. Presta mais atenção ainda. Se o resultado aqui é um AA, porque eu tenho um A preposição com um A, artigo definido, feminino, singular, o A, artigo, aparece antes de Carlos, eu digo a Carlos chegou ou eu digo o Carlos chegou? Eu digo o. Então, nunca que isso aqui vai poder acontecer. É o tipo de regra que serve mais para complicar do que para facilitar. Se você entender que você tem que procurar o primeiro A e o segundo A, você nunca vai encontrar um artigo definido feminino antes de Carlos. Professor, então o que você está querendo dizer? Ó, Abdênio se referiu a, esse a é apenas o quê? Preposição. Acento grave aqui não pode, porque eu não posso usar um artigo antes de uma palavra masculina.
O artigo antes da palavra masculina é um artigo o. Eu poderia dizer aqui, Abdênio se referiu ao Carlos, ou a Carlos, mas nunca a Carlos, porque aqui eu não tenho A mais A. Olha lá, esse segundo A não tem, então não tem um acento grave, tá? Os livros pertencem a Pedro, ou os livros pertencem ao Pedro. As duas formas são corretas. Exceção: quando estiverem implícitas as locuções prepositivas a moda de ou a maneira de. Então, olha lá, eles escreveram a maneira de Camões. Aí sim, por quê? Eu tenho aqui, ó, o A mais um outro A. Esse A, ele aparece antes da palavra maneira ou da palavra moda, porque isso aqui é um artigo. Aí aqui eu posso, porque entre o A e a palavra masculina, eu tenho uma expressão feminina implícita. Agora, eu não posso fazer isso no primeiro exemplo. Por quê? Porque a palavra é só masculina. Antes de verbo. Por que a gente não pode usar acento grave antes de verbo? Porque, ó, o primeiro A é uma preposição. E o segundo A tem que ser um artigo. O artigo aparece antes de que palavra? Artigo aparece antes de substantivo. Verbo é substantivo? Não. Então, se verbo não é substantivo, eu posso colocar acento grave? Não, porque isso aqui tem que ser respeitado. Então, olha lá. Os alunos começaram a correr. Correr é substantivo? Não. Eu posso colocar acento grave? Não. Começou a chover. Chover é substantivo? Não. Chover é o quê? Verbo. Posso colocar acento grave? Não, porque eu preciso ter um substantivo. Abdênio se colocou a fazer o exercício. Fazer é substantivo? Não. Fazer o quê? Verbo. Posso colocar acento grave? Não, também não, tá? Então, antes de verbo, a gente não coloca acento grave. Antes de pronomes indefinidos, a gente coloca acento grave antes de quê? Antes de artigo definido. Como é que eu vou botar artigo definido antes de uma palavra com valor indefinido? Não pode. Então, olha lá. Abdênio entregou as flores, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Esse A é uma preposição, tá? Alguém é o nosso pronome indefinido. Nós vimos lá naquela troca de valores. Você obedece a alguém. Obedecer aqui trabalha como verbo transitivo indireto. Alguém é o nosso pronome indefinido. Então, esse A vai ser apenas uma preposição, tá? Aí eu posso colocar acento grave? Não posso. Posso colocar acento grave? Não posso. Antes de pronomes de tratamento, os documentos na mesa se referem à vossa santidade. Então, olha lá. Vossa santidade, vossa majestade não podem ter acento grave. Ah, professora, beleza. Antes do esta, pode? Não. Antes do este, pode? Não. Mas este e esta não são pronomes de tratamento, são pronomes demonstrativos. E aí eu falei isso para você poder prestar atenção quando a banca colocar lá no comando se é um pronome de tratamento, se é um pronome demonstrativo. Você precisa saber essa diferença. Depois eu vou falar de forma mais aprofundada do pronome demonstrativo. Então, agora olha só. Se eu digo para você, levei flores à senhora Catavérica. Esse aqui é com letra maiúscula. Senhora aqui, ó, é um substantivo, né? Então, ó, levei o quê? Flores, objeto direto. A quem? Opa, pediu preposição. Preposição a somado ao outro a, que é o artigo que está antes de senhora. Então, aqui eu tenho acento grave. Entreguei a dona Severina as flores do jarro. Ó, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. As flores do jarro, objeto direto. A dona Severina é o nosso objeto indireto. Em que eu tenho o a, preposição, que se une ao a, artigo, antes de dona. Tranquilo? Tá. E aí aqui o acento grave está correto. Todas essas aqui estão corretas. Beleza? Tá. Próximo. Antes de pronome demonstrativo, que era isso aqui que eu estava falando. Então, ó, presta atenção comigo. Fiz críticas a esta música e não aquela do disco de vinil. Então, ó, esta
é um pronome demonstrativo e aquela também. Por que o primeiro não tem acento grave e o segundo tem? Olha aqui, ó. Fiz críticas a esta. Quem faz crítica a. Pediu quem? Preposição. Então, aqui a gente só tem preposição. Só que esta é um pronome demonstrativo. Tem algum a antes do esta? Não, eu não tenho. Aí, ó, continua a frase. Fiz críticas a esta música e não fiz críticas a aquela. O que vai acontecer aqui com a aquela? Quem faz crítica a. Pedimos a preposição. O aquela é um pronome demonstrativo, mas ó, que tem um azinho. Então, eu junto o a mais o a do aquela. Se eu junto o a mais o a do aquela, o resultado é aquela com acento grave, tá? Então, antes do esta, isto, este, esse, essa e isso vai ter acento grave? Não vai ter. Mas antes do aquela, aquele, aquilo, pode? Pode, porque eles são iniciados pelo a. E aí, quando eles terão acento grave? Quando eu tiver a união da preposição, mais esse, aquele, aquela e aquilo. Tranquilo? Depois, entreguei o livro, ó, quem entrega alguma coisa a alguém, isso aqui é um objeto direto, a este aluno. Opa, apareceu a preposição. Pode ter acento grave antes do este, esta, isto, esse, essa, isso? Não pode. Mas e antes do aquele? Pode. Então, olha lá, entreguei o livro a este aluno e não a mais aquele. O resultado é um acento grave. Vai ser isso aqui, ó. Professora, mesmo aquele aí funcionando como masculino? Sim, mesmo aquele funcionando como masculino, tá? Por quê? Porque aqui o que é a prioridade é a união desse a com esse outro a. Então, a gente pode usar acento grave antes de pronome demonstrativo? Não, exceto com aquele, aquela e aquilo. Por quê? Se eu junto a mais aquele, o resultado é aquele. Se eu junto a mais aquela, o resultado é aquela. Se eu junto a mais aquilo, o que eu tenho é um aquilo. Beleza? Tá. Antes de pronomes pessoais. Pronome pessoal é artigo? É substantivo? Não. É substantivo feminino? Também não. Então, olha aqui, ó. Olha só. A Abdene entregou a ela, esse ela é o nosso pronome pessoal. O dicionário é o objeto direto. Então, o que esse a é? Esse a é apenas preposição. Pode botar acento grave? Poderia ser a ela? Não, não pode. Nunca. Eu mesma levarei a notícia. Opa, isso aqui é um objeto direto. Tem acento grave nesse a? Não. Esse a é apenas um artigo. Então, eu mesma levarei a notícia a, ó, preposição, ele, que é o nosso objeto indireto. Professora, como é que você sabe que esse a antes do ele é preposição? Ó, ele não é masculino? Qual é o artigo que aparece antes de uma palavra masculina? Não é o? Então, se aqui antes da palavra masculina o a não é o, porque teria que ser o, esse a, na verdade, é uma preposição e não um artigo, tá? Seguindo. Em palavras repetidas, a gente não usa acento grave em palavras repetidas. Então, olha só. Face a face tem acento grave? Não. Olho a olho tem acento grave? Não. Cara a cara tem acento grave? Não, não se usa. Antes de numeral, a gente também não vai usar. Olha lá. O número de aprovados chegou a 1000. Pode? Não, não pode. Exceto, fizeram referência a primeira aluna, porque na realidade esse acento grave está antes desse substantivo aluna, aí pode. Então aqui, ó, nesse segundo aqui, na letra B, está ok, tá? Antes da palavra casa, que não está determinada. Eu cheguei à casa, que é a minha casa, e fui logo embora. Então aqui, ó, eu coloco acento grave? Não, eu não coloco. Mas se for a casa de alguém conhecido,
Irei à casa de meus avós. Olha lá, tá determinada. É a casa de alguém que você especificou. Então, esse acento grave aqui, ó, ele é obrigatório. Professor, e se eu falar assim, irei na casa de meus avós? Eu posso usar o na? Ó, se você está usando na, você está dizendo que você usa em. Ir em algum lugar, pode. Agora, se fosse eu cheguei na casa, não. Segundo a gramática tradicional, você não pode colocar cheguei na casa. Mas você pode dizer cheguei à casa. É óbvio que na fala, no dia a dia, e de forma coloquial, a gente usa a preposição em. Eu, principalmente, eu acho muito estranho falar assim, ó. Quando eu chegar à casa, eu te ligo. Nossa, casa de quem? Não dá vontade de perguntar? Mas essa é a forma correta. Então, se eu for chegar à minha própria casa, eu não vou usar acento grave. Então, quando eu chegar à casa, eu te aviso. Agora, se eu vou à casa de alguém que está especificado, está determinado, aí eu tenho que botar o acento grave obrigatoriamente, tá bom? E aí, lembra que com a preposição em, o uso é coloquial, que pela norma, a preposição com o verbo chegar é a preposição a. Antes da palavra terra, indicando chão firme. Os marinheiros desceram a terra, ou seja, terra, chão firme, não tem acento grave. Mês passado, fui à terra de meus avós, é como se eu fosse a casa, tá vendo? A palavra terra está determinada, é como se fosse a origem, o lugar que mora. Os astronautas retornaram à Terra, aqui tem que estar com letra maiúscula, que é o planeta Terra, também tem acento grave. Agora, olha lá, aquilo que eu falei que eu ia retomar. Em A no singular, que anteceder palavras no plural. Enviaram todos os documentos às secretarias. Então, ó, quem envia alguma coisa, todos os documentos, objeto direto. Às secretarias, objeto indireto. Se envia alguma coisa a alguém, esse a é apenas preposição. A no singular, antes de palavra no plural, crase nem a pau. Eu vou colocar acento grave aqui? Não, não posso. Professora, qual é a outra maneira que poderia? Poderia ser assim, ó. As secretarias de gestão. Aí esse as seria com acento grave. Então, olha só. Se eu coloco as, o acento grave aqui, ele é obrigatório. E se eu coloco a no singular, o acento grave é proibido, tá? Obediência a leis de condomínio é fundamental. Olha lá, leis tá no plural. Posso colocar acento grave aqui? Não. A no singular, antes de palavra no plural, crase nem a pau. Então, na letra A crase é proibida. Vou botar o A aqui. Agora, eu poderia colocar obediência às leis é fundamental. Então, ó, esse as aqui, acento grave, é obrigatório, tá? Tranquilo, tranquilo. Tem que estar no coração, isso não pode sair do coração de jeito nenhum, beleza? Bom, olha só, eu já tô aqui encerrando o bloco, que aí depois eu vou começar outra regra de crase, e aí eu volto, tá bom? Até o próximo bloco.